Abra a tua Bíblia comigo. Hoje à noite, né, acho que é um bom dia, né, para a gente reconvidar aqueles que convidamos para o culto do amigo e por alguma razão não puderam vir, né? Quem sabe hoje, né? Eu convidei muita gente, né? Eu não vi os meus convidados aqui, mas convidei muita gente. E aconteceu com outras pessoas também. Mas quem sabe, hoje é uma oportunidade, ó, você não veio, não pôde vir no culto do amigo semana passada, mas o convite continua de pé para hoje. Então, creio que eles vão receber por meio da palavra do Senhor. Irmãos, hoje nós estaríamos ministrando um princípio que eu considero, assim, todos os princípios são importantes, né? Mas tem alguns que mexem muito com a nossa vida e são os que são mais desafiadores para praticarmos. Eu iria falar hoje sobre o princípio do descanso. Um dos maiores desafios na nossa caminhada, na nossa trajetória espiritual, é aprender a descansar em Deus. É um princípio, irmãos, que altera muito o nosso mundo interior, né? Aprender a descansar em Deus é tudo de bom. É tudo de bom para nós. Você passa a dormir melhor, você passa a comer melhor. Quem já come bem, passa a comer melhor. Eu não estou falando de quantidade, não, tá? Estou falando de qualidade. A gente tem que esclarecer, né, Samuel? Hã? Pessoal, quem já tem ansiedade, baixa muito nível de ansiedade. Quem não dorme, passa a dormir. Quem esquenta a cabeça toda hora, nasce um freezer na cabeça. Descansar em Deus é tudo de bom, irmãos. Agora tem um caminho. E a partir de domingo que vem, né, não sei, acho que domingo que vem é a ceia. Aí eu não sei se eu vou começar domingo que vem, né, porque eu estou com uma palavra no meu coração para a ceia, e que também é uma palavra muito importante para a igreja. Eu não sei, então, se domingo que vem ou no outro, a gente vai começar a falar sobre o princípio do descanso. Mas hoje nós vamos falar de um princípio, e eu me alegrei porque quando eu cheguei aqui no templo, estavam cantando um cântico exatamente dentro do princípio que nós vamos falar hoje, que é o princípio da unidade, ok? É um princípio, eu bato muito nessa tecla aqui, e hoje a gente vai se aprofundar um pouquinho neste princípio. Abra a tua Bíblia comigo em João 17, Evangelho de João, capítulo 17. Evangelho de João, capítulo 17. Vamos ler dos versos 20 ao 23. Aqui é Jesus falando e dando ênfase justamente nesse princípio da unidade. João 17. Todos acharam? Amém? Então, leamos. Eu não rogo somente por estes. Jesus está dizendo, eu não rogo, eu não oro somente por esses que estão diante de mim, aquelas multidões com as quais ele tinha contatos frequentes, mas também por aqueles que pela sua palavra hão de crer em mim. Está falando de quem? Nozes. Diga comigo, nozes. Quem gosta de nozes aqui? Eu também. Então, agora, Jesus está falando, eu não oro somente por esses
que estão diante de mim nesse tempo que ele viveu, mas por aqueles que pela sua palavra hão de crer em mim. Agora está falando de nós. Para que todos sejam um, como tu, ó Pai, o és em mim e eu em ti, que também eles sejam um em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Olha só, irmãos, Jesus está dizendo que para que o mundo creia que Deus o enviou, a igreja teria que viver em unidade. Jesus está condicionando a credibilidade da igreja à unidade. E eu deles a glória que a mim me deste, para que sejam um, como nós somos um. E eu neles, e tu em mim, eu neles e tu em mim, para que eles sejam perfeitos em unidade, e para que o mundo conheça que tu me enviaste a mim, e que tens amado a eles como me tens amado a mim. Amém? Queiram se assentar? Queridos, o princípio da unidade é tão importante que até no meio secular, quando um grupo se une de verdade em torno de um propósito, esse grupo se torna forte naquilo que vai fazer. E nós temos exemplos bíblicos disso aí, né? No livro de Gênesis, quando fala lá da construção da Torre de Babel, houve uma unidade de um povo que era contra o propósito de Deus. Aqueles que construíram a Torre de Babel sob a liderança de Nimrod, um grande líder da época, eles estavam indo na contramão do propósito de Deus. Qual era o propósito de Deus? Espalhar. Multiplicai-vos, crescei, multiplicai-vos, enchei a terra e dominai. Enchei a terra. Espalhem-se pela terra. Essa foi a ordem de Deus. Nimrod criou um projeto para manter o povo ali, debaixo da sombra de uma árvore. Ele propôs algo contrário ao propósito de Deus. O povo se uniu? Sim, era um grande líder e o povo se uniu. A torre começou a ser construída. E você vê que chamou tanto a atenção do céu que Deus olhou, esse povo aí, contrário à minha vontade, está fazendo algo muito grande, muito forte. Eu vou ter que intervir. Foi quando Deus falou, vou ter que dispersar esse povo. Vou ter que dispersar esse povo. Quando a polícia quer dispersar uma multidão, né, normalmente joga o quê? Spray de pimenta, gás lacrimogêneo, o povo dispersa. Água, jato d'água, né, o carro de bombeiro, dispersa. Deus não tinha, na época, jato d'água, não tinha corpo de bombeiro, não tinha spray de pimenta, então Deus falou, tive uma ideia. Vou tocar na linguagem deles. Cada um vai falar uma língua. E foi o que Deus fez. Olha que ideia, irmãos. O povo que se comunicava antes, há meia hora atrás, eu estava falando português com Samuel. Aí agora o Samuel está falando alemão, eu francês, pastor Jesus inglês, e aí a gente não se entende, e vou ter que
Vou ter que procurar alguém que fale igual a mim. E aí, as pessoas que falavam a mesma língua foram se juntando e dispersando, cumprindo o propósito de Deus. Mas por que eu estou falando isso, irmãos? Porque aquele povo estava unido em torno de um propósito contrário à vontade de Deus. E o negócio foi tão forte que chamou a atenção do céu. Deus falou, vou ter que descer, eu vou ter que fazer alguma coisa, vou ter que intervir. Irmãos, até hoje é assim. Toda vez que um povo se une de verdade em torno de um propósito, a coisa acontece. Até bandido, quando se une, a coisa acontece. Se houver unidade de propósito, a coisa vai ganhando força. E pastor, o que isso tem a ver conosco, com a igreja? Tudo. Uma das áreas, né, é comum a gente ouvir, né, a área que o diabo mais ataca na igreja é o louvor, porque o louvor não sei o quê. A área que o diabo mais ataca na igreja é a família. Irmãos, tudo isso sofre, todas essas áreas sofrem ataques do inimigo e sempre vão sofrer. O diabo trabalha para matar, roubar e destruir. Mas, ouça o que eu vou lhe dizer. O diabo, desde o princípio, a área que ele mais trabalha dia e noite, é na área da quebra de unidade. Por quê? Toda vez que o diabo consegue quebrar a unidade de um grupo, ele enfraquece. Por quê? Existe um princípio estabelecido, que Jesus falou sobre ele. Um reino dividido não pode subsistir. Não há como um grupo dividido subsistir. Qualquer grupo, quando começa um processo de divisão, ele enfraquece. O que é divisão? O sufixo di é de dois. Dois. Visão, duas visões. Por que no mundo do crime existem muitas facções? Porque ocorreram divisões. Uns pensam de um jeito, outros acham que tem que ser do outro. Não, isso não. E por aí vai. As facções surgem de divisões, duas visões. Por que existem tantas igrejas evangélicas? Divisões. Algumas creem que tem que guardar o sábado até hoje, aí cria uma visão e faz uma divisão. Um grupo se estabelece porque, não, o sábado é um estatuto perpétuo. Há denominações que creem que até hoje, né, o sábado deve ser guardado, a gente conhece. Não estou aqui fazendo crítica, eu só estou pontuando. Há igrejas que creem nos dons, como nós, creem na atualidade dos dons. São as igrejas pentecostais, neopentecostais, cremos que o Deus que falou na igreja apostólica, em visões, profecias, sonhos, revelações, ele continua falando até hoje. E aqui, né, nós temos inúmeras experiências de pessoas que entraram aqui, receberam palavras proféticas e que se cumpriu integralmente. Nós cremos na atualidade dos dons. Tem igrejas que não creem. Acham que os dons foram só restritos ao tempo da igreja apostólica. São as igrejas históricas, tradicionais, de onde eu vim. E por aí vai. Aí vão se formando divisões, duas visões. Agora, internamente,
A força de uma igreja local, como somos aqui, irmãos, está na unidade do povo, unidade de visão. Todos indo na mesma direção. Todo mundo aqui pensa igual, sim ou não? Claro que não. Algum dia, todo mundo aqui vai pensar igualzinho? Não, mano. Claro que não, irmãos. Isso é utópico. Não existe isso. Os irmãos acham que na igreja de Corinto, na igreja de Éfeso, na igreja de Roma, na igreja da Galácia, todo mundo pensava igual? Não. Tanto que Paulo chama a atenção diversas vezes da igreja, principalmente de Corinto, acerca das divisões, porfias, contendas, emulações e por aí vai. Por que Paulo chamava a atenção? Por causa dos efeitos da divisão na unidade da igreja, que resulta no seu enfraquecimento. Então, irmãos, Deus está chamando essa igreja para viver em unidade, como nunca em outro tempo nós vivemos. Quantos querem isso, irmãos? Amém? Deus está nos chamando para viver em unidade, e Deus vai derramar, Deus já tem falado, vai derramar uma graça aqui, já tem derramado, de unidade do povo. Não significa que você vai concordar com tudo e tal, em algum momento você vai discordar, mas quando você discordar, você vai guardar para você. E vai orar, porque quando a gente está certo, o tempo mostra isso. Não significa que nós vamos fazer tudo certo. Teu líder não vai acertar todas. Teu pastor não acerta todas. Eu não acerto todas. Já tomei decisões que lá na frente falei, não, errei. Não devia ter ido por esse caminho. Mas paciência. Errar é do humano. Errei lá atrás, mas me serviu de experiência para a tomada de decisões futuras. Quantos estão entendendo, irmãos? Então, queridos, não há nada que enfraqueça mais um grupo do que a falta de unidade, a quebra da unidade. E é uma área que o diabo atua muito. Por isso, todos nós temos que estar bem vigilantes nessa área, porque as sementes de divisão o diabo está sempre lançando, e principalmente em relacionamentos pessoais. Irmãos, eu recebo no gabinete muita gente ferida, e que foi ferida dentro de igreja, por pessoas de dentro da igreja. E nós temos que tomar cuidado com isso, para que nós não sejamos instrumentos do inimigo para ferir pessoas, para empurrar pessoas para fora do rebanho que é de Deus. Às vezes, irmãos, a igreja se esforça para ganhar uma alma, e às vezes um crente na igreja, que nunca ganhou uma alma, nunca se esforçou para ganhar uma alma, com uma palavra infeliz, norteadores da igreja apostólica, o princípio da unidade. E as características de uma igreja, da igreja de Atos, é que era uma igreja extremamente forte. E em Atos 2, no capítulo 2, a partir dos versos 40, não precisa abrir não, eu só estou citando aqui, diz lá que a igreja tinha uma mesma visão, tinham o mesmo propósito, oravam juntos, viviam em harmonia, cuidavam uns dos outros. E aí, a célula, né? E aqui eu abro um parênteses para passar para os irmãos a importância da célula. Nossa igreja é uma igreja em crescimento e vai continuar crescendo, até onde Deus permitir. Agora é fato, irmãos, que quanto mais a igreja cresce, mais a gente vai perdendo os contatos mais pessoais, né?
a não ser aquelas pessoas que já se conhecem. Vai chegando gente nova toda hora. Então, a tendência é você estar num culto e não conhecer, às vezes, 70% da pessoa você não conhece. Aí entra as células. Para que ninguém se sinta um peixe fora d'água, numa igreja em crescimento, nós temos os pequenos grupos, que ali sim, ali é um líder de célula que está autorizado, que está qualificado para conduzir aquele pequeno grupo, que vai cuidar de cada um, vai cuidar daquele grupo como um pastoreamento de um pequeno grupo, que não deixa de ser, é um pastoreamento de um pequeno grupo. Ali, as necessidades daquele grupo vão ser atendidas na medida do possível por aquele líder de célula. E é assim que a gente está trabalhando, para que cuidemos melhor de todos. Porque, irmãos, numa igreja, eu sempre dou esse exemplo, uma igreja que tem 1.000 membros, 5.000 membros, no meio daquela multidão, irmãos, estão acontecendo coisas que ninguém sabe, o pastor não tem nem ideia. No meio de uma multidão de 2.000, 5.000 pessoas, tem gente ali em depressão e ninguém sabe. Ninguém sabe. Tem casais ali por um fio se separando, ninguém sabe. Ninguém sabe. Tem gente em crise de fé e ninguém sabe. Porque não tem como. Mesmo num culto em que tenha uma voz profética, nenhum profeta vai num culto e entrega visões de Deus ou palavras de Deus para 1.000 pessoas. Não existe isso. Nem uma vigília de uma semana ininterrupta dá para dar conta. Deus só fala, acho que naquele que está no limite. No limite. E aí Deus vem e fala. Não tem como falar, né? O pastor Alexandre, até, quando ele está ministrando, ele até entrega para muita gente. Mas você vê, o culto, quando ele está ministrando, termina 10 horas. E mesmo assim, ele falou, vou ter que parar por aqui, porque, senão, vai até meia-noite. E é desse jeito, não tem como entregar para todos. Então, queridos, eles cuidavam uns dos outros. E a visão que Deus está nos dando aqui é para que sejamos uma igreja de cuidado uns dos outros. Amém? Uma hora, a Lucivânia está cuidando de alguém, mas tem uma hora que ela vai precisar de cuidado. Uma hora a Anne está cuidando de alguém, mas tem uma hora que a Anne vai precisar de cuidado. E aí entra esse sentimento de cuidarmos uns dos outros, amarmos uns aos outros de verdade. Porque, irmãos, a maior carência do mundo hoje não é dinheiro, é carência, economia, tudo isso faz falta. Mas, irmãos, eu sinto que a maior carência do mundo hoje é amor. As pessoas estão gritando por amor, porque o mundo está muito vazio de amor. Tem gente que nem acredita mais que exista amor. Até crente. Eu já conversei com um crente que, pastor, amor, será que ainda existe? A Bíblia diz que o amor de muitos esfriaria nos últimos tempos. Irmãos, olha só, o amor, está escrito sim, que nos últimos tempos o amor de muitos esfriaria, mas o meu não vai não. O meu não vai esfriar não. Pode esfriar o de muitos, mas o meu coração, enquanto eu estiver em Cristo, vai estar pegando fogo de amor pelas pessoas. Eu não quero e não vou me incluir entre esses muitos que se esfriarão. É uma decisão. Aí o pessoal, para justificar a sua frieza de coração, não, está escrito mesmo. Eu só sou o cumprimento da... Olha só, desculpa. Eu só sou um cumprimento do que Jesus falou. O amor de muitos esfriaria. A palavra está se cumprindo em mim. Irmãos, que isso? Muitos apostatarão da fé. Eu
não vou estar entre esses muitos. E ponto final. Eu quero ir para o céu. Então, queridos, essa palavra não precisa se concretizar na nossa vida, muito pelo contrário. Porque eu creio na contrapartida, irmãos. Enquanto o amor de muitos esfriará, o amor de muitos outros aumentará exponencialmente. Eu creio que enquanto o amor de muitos esfria, o amor de muitos outros aumenta, amplifica cada vez mais. Eu creio assim, e eu tenho visto, irmãos, eu tenho visto. Então, a igreja vivia uma vida de unidade na fé. Tudo isso pode ser visto na igreja de Atos 2. Era uma igreja sólida espiritual. A espiritualidade da igreja, ouça o que eu vou te falar. Ah, pastor, o que é uma igreja espiritual? Aquela igreja que metade da igreja tem visões? No culto, um montão de gente vendo anjo? Isso é muito legal. Um monte de gente profetiza? Muito bom. Um monte de gente tem revelações da parte de Deus? Muito bom. Mas isso não faz de uma igreja espiritual. E Paulo deixa muito claro isso quando ele escreve aos Coríntios, a igreja de Corinto, que era uma igreja, das igrejas que ele escreveu, dentre todas, a igreja mais efusiva nos dons. Mas, curiosamente, irmãos, é a igreja que Paulo mais chama atenção na questão da unidade, da maturidade. Paulo chama de meninos, carnais. Eu não vos pude falar como espirituais, porque carnais sois. Mas como assim? Uma igreja, a única igreja que Paulo trata dos 9 dons do Espírito, né? Paulo trata de coisas profundas, do amor, a excelência do amor. Essa igreja Paulo está chamando de menina, carnais. Eu não pude dar a vocês alimento sólido, porque carnais sois, meninos sois. Então, o que torna uma igreja verdadeiramente espiritual? A verdadeira espiritualidade, irmãos, está em cada um entender o propósito maior da igreja, que é amar a Deus sobre todas as coisas e ao teu próximo como a ti mesmo. Quem não entende isso, não vai crescer. Nós estamos aqui para amar a Deus sobre tudo, sobre nós mesmos. Ame-se, é mandamento, ame-se, mas ame a Deus mais do que a você mesmo. Por quê? Porque se você não aprender a amar a Deus acima do amor que você tem a você mesmo, todas as vezes que os teus interesses se chocarem com os interesses de Deus, a tua vontade vai prevalecer. Quantos entendem? É assim que a gente funciona, irmãos. É por isso que a Bíblia nos exorta a amarmos a Deus acima de todas as coisas. E amar ao próximo como a nós mesmos. Esse é o princípio da verdadeira espiritualidade. Nós estamos aqui para amar a Deus e para amar ao próximo. Quem faz isso, diz a Bíblia, cumpriu a lei e os profetas. Quem faz isso, cumpriu a profecia. Então, unidade não é para pessoas carnais, e nem para meninos. Crentes carnais e meninos não aprenderam ainda o caminho da unidade. Precisamos crescer, todos, nessa perspectiva. Crentes carnais são pessoas que não aprenderam ainda o caminho da unidade.
Porque o caminho da unidade é para pessoas maduras, para pessoas que entendem o propósito do reino, o propósito da existência da igreja na terra. E isso não é coisa de menino, isso é coisa de gente grande. O princípio do enfraquecimento de qualquer igreja começa com essa quebra de unidade. E na igreja de Coríntios, no capítulo 12, versículo 13, Paulo teve que tratar com essa questão quando ele disse: acaso Cristo está dividido? Porque havia uma questão na igreja de Corinto, a igreja estava dividida por quê? Paulo era um grande líder e Apolo também. E Paulo teve que lidar com um sentimento faccioso que surgiu ali, que nasceu naquela igreja. Um grupo da igreja estava seguindo a Paulo, tinha Paulo como mentor, outro Apolo, e provavelmente o grupo mais maduro dizia: eu sou de Cristo. Então uns diziam: eu sou de Paulo, outros: eu sou de Apolo, outros: eu sou de Cristo. E aí Paulo teve que intervir. E Paulo disse: acaso Cristo, o Senhor da igreja, está dividido? Por acaso foi Paulo que morreu por vocês? Ou foi crucificado? Não. Paulo se colocou no lugar dele. E chamou a todos à unidade, apontando para Jesus, apontando para Cristo. Irmãos, uma das coisas que causam problemas na igreja é quando as pessoas ficam olhando umas para as outras e com maus olhos, com maus olhos. Se você procurar defeito nessa pessoa que está do seu lado, você vai ver, não vai nem precisar procurar muito. Samuel está careca. Está com uma barriguinha, né? Não vou te arrasar não, Samuel, né? Você tem muitas virtudes. Você tem muitas virtudes, né? Se a gente procura, e às vezes nem precisa procurar muito, a gente acha sem procurar. Mas não foi para isso que Deus nos chamou. Não é assim que Jesus nos olha. Nós temos que olhar para o nosso irmão com um bom olhar. A Bíblia diz: se teus olhos forem bons, todo o teu corpo terá luz. Porém, se teus olhos forem maus, todo o teu corpo será tenebroso. Irmãos, eu acho que eu consigo, como pastor, não ter nenhum tipo de rejeição por ninguém. Nunca tive. É uma graça que Deus me deu. Porque tem pessoas que são tão difíceis que o líder começa a estabelecer uma espécie de rejeição, né? É tão difícil que o líder começa a desenvolver uma aversão àquela pessoa. Eu nunca desenvolvi isso. Por quê? A estratégia que Deus me deu foi: olhe com a lente boa. Procure virtudes naquela pessoa. Por mais que ela tenha defeitos, e todo mundo tem, eu tenho, você tem, ninguém escapa. Todos nós temos os nossos defeitinhos. Ou os defeitões. Mas um problema recorrente no ser humano e por isso que Jesus chamou atenção quando ele disse: por que você olha o argueiro do olho do teu irmão e não enxerga a trave que está no teu olho? Por que será que Jesus disse isso?
no Sermão da Montanha. Por que será que Jesus fez questão de falar? Porque ele sabe que o ser humano é muito hábil para olhar para o outro com lente de aumento e olhar para si com aquela lente que distancia. Seja generoso com você. Você não precisa se detonar, mas seja generoso com o outro também. Amém? Quantos estão entendendo, irmãos? Eu já cansei de ver, irmãos, gente criticando outras por problemas que ela tinha de sobra. Vai entender isso. A pessoa detona um outro irmão, uma outra irmã, e quando você olha para ela, você vê aqueles traços que ela tanto critica sobejando. Isso não é bom. Isso não é bom. Olhe para as pessoas de maneira mais generosa, mais amorosa. Se tiver que exortar, exorte. Também não é para encobrir erro, não, irmãos. Não é, não. Se tiver que chamar atenção, a gente chama. Mas até para chamar atenção tem que ser em amor. Até para chamar atenção tem que ser em amor. Eu já falei aqui, eu já tive que dizer coisas muito duras para algumas pessoas. Muito duras. E eu falei tudo o que tinha que falar. Se eu omiti uma vírgula, e no final a pessoa não saiu ofendida, não saiu batendo na porta do gabinete, e continuou me amando. Por quê? Porque ela sentiu que o que eu falei foi em amor, e era o que ela precisava ouvir. Quantos entendem, irmãos? Bem? Então, queridos, nós estamos em crescimento, muita gente nova chegando, e o amor que nós temos uns pelos outros é que vai fazer com que as pessoas que vêm do mundo, um mundo carente de amor, é o que vai fazer com que elas creiam. A nossa unidade vai fazer com que essas pessoas creiam que Jesus é o Senhor da igreja. Amém? Que essa casa é um ambiente onde a paz e o amor de Cristo dominam os corações. Então, deixe o amor de Deus dominar o teu coração. Queridos, se quiser anotar, anote aí o pessoal para as células. Quanto maior a unidade no meio do povo, isso aqui é muito importante. Não esqueça mais isso. Quanto maior a unidade no meio do povo, no meio da igreja, maiores serão as bênçãos derramadas para esse povo. A unidade é um princípio tão forte, tão elementar aos olhos de Deus, que o Salmo 133 chega a dizer, ali aonde? Onde há união, onde há unidade. Deus se agrada tanto, que ali o Senhor ordena. Eu vou repetir porque tem gente que não entendeu. Ali o Senhor ordena o quê? A bênção e a vida. Por quanto tempo? Para sempre. Quer ser abençoado para sempre? Sem precisar ficar gritando, clamando, Senhor, me abençoa, eu não te largo enquanto não me abençoarem, Senhor, não vou te deixar aí. Irmão, isso é bom, né? Você não vai nem precisar fazer como Jacó, pegar o anjo, dar uma gravata no anjo, não sai não te largo, enquanto não, você não vai precisar fazer isso não, irmãos. Quando você anda em unidade, Deus olha do céu
Não vai precisar orar, não vai precisar jejuar, não vai precisar clamar. É automático. Deus ordena a bênção na vida daqueles que andam em unidade. Queridos, que promessa, que promessa. Então, temos que ter unidade nas células, temos que ter unidade nos departamentos da igreja, nos ministérios, temos que ter unidade entre nós, porque isso agrada a Deus. Irmãos, tem coisas que o céu valoriza e que na terra o pessoal nem dá muita atenção. E um caminho de maturidade espiritual é quando a gente aprende a dar importância ao que o céu dá importância. Tem coisa que a terra dá importância e que no céu não tem nem... Irmão, no céu não tem valor nenhum algumas coisas que nós... A igreja construir um templo suntuoso, ar-condicionado central, telão de 1000 polegadas, telão de LED, piso de porcelanato daquele que, aquele porcelanato que as irmãs quando vão lá na Leroy Merlin, Ah, Senhor. Tem uns que uma pedra só, já viu? Umas pedras desse tamanho assim, aí uma só, 100, aquelas grandonas, 400, 500, uma peça só, mas eu estou falando aquelas grandonas. A irmã, isso no meu banheiro. Meu irmão, no meu banheiro nem sei se ia combinar. Nem sei se ia combinar. Ia ficar fora de contexto ali. Ainda tem isso. Aí, tudo luxuoso. Irmãos, tem umas igrejas hoje que tem umas... A cadeira é melhor do que cadeira de cinema. Eu vejo às vezes no YouTube, reclinável. Deve ter até massagem ali, aperta um botão. Assistindo o culto, com 10 minutos do pregador pregando. Tudo isso é muito bom. Só que sabe qual o valor que isso tem para Deus? Nenhum. Tem para a gente. A gente gosta de conforto. Mas para Deus, nenhum. O valor que Deus dá é a coisas que são eternas. Uma igreja luxuosa, qualquer pessoa com dinheiro, não precisa nem ser crente. Um jogador de futebol. Teve um jogador aí, há uns 10 anos atrás, parou de jogar futebol, cheio de dinheiro, foi jogador da seleção e resolveu montar uma igreja luxuosa. Naquela época não tinha muitas igrejas. Ele fez uma igreja muito linda, cheia de confortos. Eu vi isso na televisão. Eu não sei qual era a intenção dele, mas provavelmente a motivação não foi boa, porque a igreja não foi ninguém. Não ia ninguém lá. Que valor tem isso para Deus? Nenhum. Deus ama pessoas. Deus não ama prédios. Jesus, no seu ministério, não construiu um prédio. Nenhum. Nenhum. Jesus edificou pessoas. Por isso, irmãos, nós temos que estar unidos em torno desse propósito. Amar pessoas, ganhar pessoas, cuidar de pessoas e andarmos em unidade. Porque disto Deus se agrada. E quando Deus se agrada, a bênção é certa. Nós vamos nos colocar de pé e vamos orar. Nós vamos orar em cima desta palavra. Eu queria que você desse a mão à pessoa que está ao seu lado aí. Pode fechar o corredor.
Tem uma tropa vindo aí, não sei o que eles querem, mas vão ficar de olho, irmão, vão ficar de olho neles. Tem que ficar de olho nessa turma. Como diz o Cláudio Duarte, pode deixar a tua bolsa aí que ninguém vai mexer. Mas só fecha um olho, tá? Por precaução. Então, queridos, nós temos orado a cada domingo em cima de cada princípio estudado aqui. Só um minutinho. Eu queria dizer algo para vocês que é muito sério em cima desta questão da unidade. A igreja que aprende o caminho da unidade vive isso. O povo é mais feliz. A cura. As pessoas são mais saudáveis. Ambiente de facção, de divisão, onde as pessoas se ferem, é um ambiente doentio e adoecedor. As pessoas adoecem. No ambiente onde as pessoas de fato se amam, de verdade, as pessoas se tornam muito mais felizes. Os irmãos se lembram da palavra da irmã Neuza aqui? Ela até se emocionou ao falar que ela está muito feliz, muito feliz, muito feliz, muito feliz, com o amor que ela tem visto. Por que ela está feliz? Porque o amor nos sara. O amor nos torna mais felizes. O ambiente fica mais saudável. E o Espírito Santo age com mais liberdade. Amém? Então, queridos, aliás, como a gente está falando de unidade, vem aqui, Rafael. Ao invés de dar mão, dê o braço. Vem aqui. Dê o braço. Isso é simbólico, mas que este gesto represente a força desta igreja ao andar lado a lado, juntos, tomando as cargas uns dos outros. Tomando as cargas uns dos outros, nos edificando uns aos outros, nos fortalecendo uns aos outros. Vou repetir. Seremos muito mais felizes, muito mais saudáveis, em tudo, quando estivermos mergulhados nesta graça, nesta unção de unidade. Nós vamos clamar aqui, irmãos. De verdade, clame: Senhor, eu quero ser um agente de unidade na minha igreja. Comece a falar, comece a orar, comece a clamar. Pode dedilhar alguma coisa aí. Senhor, em nome de Jesus, Tua palavra de forma simples foi ministrada, e essa é a essência daquilo que está no Teu coração. Uma igreja que se ama. O texto que lemos, Jesus chamou a atenção do povo dizendo que Ele estava orando. Jesus orou por nós. Jesus orou por nós. Jesus nos colocou como alvo de suas orações, dizendo que desejava que nós fôssemos um, como o Senhor era contigo, ó Pai. E Jesus deu exemplo do céu, porque no céu, o céu é lugar de unidade. O Pai tem unidade com o Filho, o Pai tem unidade com o Espírito, o Filho tem unidade com o Pai. E Jesus disse: Senhor, para que seja um, como Tu, ó Pai, o és em mim e eu em Ti. O céu é uma família, o céu é lugar de família. Igreja é lugar de família, porque somos filhos
de um mesmo Pai, o Senhor, Deus Todo-Poderoso. Rabacalabarachandarabás. Senhor, em nome de Jesus, derrama esta graça sobre nós, derrama esta graça sobre nós, derrama esta graça sobre nós, derrama esta unção sobre nós, unção de unidade, em nome de Jesus.